Olá, que bom que você está aqui. Hoje nós vamos ter um papo direto e acolhedor e cheio de verdades, como aquela conversa de uma amiga que te fala na real e com amor. Nós vamos falar hoje sobre posicionamento, quando ser firme é um ato de fé. Sabe aquele momento que parece que tudo e todos têm uma opinião? Política, relacionamento, redes sociais e até mesmo dentro da igreja. E aí a gente fica naquele dilema: será que eu me posiciono ou fico quieta para evitar briga? Será que eu devo falar? E se eu falar, vão me achar radical? Olha só o que diz lá em Efésios capítulo 6, versículo 13. Portanto, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e, havendo feito tudo, permanecer firmes. Ser firme não é ser grosseira não, viu, minha amiga? É ser alguém que sabe aonde está plantada. Agora, você sabe o que é posicionar? O posicionamento não é sair brigando na internet, não é se achar dona da verdade, é saber quem você é em Deus e não negociar isso com ninguém, nem por carência, nem por medo ou por aceitação. Saber quem você é em Deus não é algo que você pode barganhar. Em Provérbios 31, 25, quando fala da mulher virtuosa, a gente percebe que o texto nos mostra um posicionamento em relação ao futuro. Diz assim: a força e dignidade são seus vestidos, e quanto ao dia de amanhã, ela não tem preocupação. Não tem preocupação com o dia de amanhã porque ela tem posicionamento hoje. Olha, força e dignidade, ou seja, ela não é uma mulher dúbia. O sim dela é sim e o não é não. E Efésios 4,14 nos aconselha para que não sejamos mais meninos, levados por qualquer vento de doutrina. E a gente pode falar aqui, qualquer vento de opinião. A gente pode colocar aqui também qualquer conselho. Não dá. A gente precisa crescer em firmeza. Fé sem coluna vertebral, gente, desaba. Fé sem o posicionamento não fica em pé. Nós temos na Bíblia mulheres que nos inspiram em posicionamento. Exemplo, a história de Esther, a corajosa. Imagine ser uma mulher numa cultura onde você não podia nem falar sem ser chamada. Mas ela foi. E ela disse: se eu perecer, pereci. Esther 4,16. Foi um posicionamento. Posicionamento é coragem, mesmo com medo. Em uma conversa entre Esther e Mordecai, ele diz assim: não pense, só porque agora é rainha, que você sairá livre se toda a trama que está sendo forjada aqui acontecer. Mesmo você sendo rainha, por ser judia, você morrerá. E ele ainda acrescenta lá na frente para ela: quem sabe não foi por esse motivo que o Senhor a fez rainha? Ou seja, nós temos um exemplo maravilhoso aqui de um posicionamento em Esther. Ela já era rainha, ela já tinha um trono para ela. Ninguém iria tirar a não ser o próprio rei, né? Ela não iria perder o trono por qualquer coisa. Mas ela deveria ter posicionamento. Quantas mulheres nós conhecemos que depois de conseguir um grande trabalho, uma grande responsabilidade, um lugar de destaque, negociou o seu posicionamento, vendeu a sua essência? Olha aqui o que Esther nos ensina. Mesmo sendo rainha, ela tinha que ter um posicionamento, e assim foi. Esther foi extremamente corajosa, um posicionamento de coragem mesmo tendo medo. Nós temos também Abigail, a sensata, né? Um marido grosso, uma situação tensa, mas ela agiu com sabedoria. Ela impediu a tragédia e ainda ganhou o respeito de Davi. Lá em 1 Samuel 25, 32 a 33, Davi, depois de toda a situação, ele exalta a prudência de Abigail. Bendita seja a tua prudência.
Porque se você não tivesse vindo até mim, provavelmente eu teria matado todo mundo, teria sangue inocente na minha mão. Mas Abigail, ela foi sensata. Às vezes, o posicionamento é calmo e estratégico. Nós temos também a história de Débora, né? A juíza, que teve um posicionamento extremamente importante na liderança. Débora mandou chamar um dos seus comandantes, né, Baraque, e deu a ordem que o Senhor tinha passado para ele. O Senhor mandou você ir ao Monte Tabor, reúne 10.000 homens e vai. E ele simplesmente disse, olha, se você for comigo, eu vou. Mas se você não for, eu não irei. Então Débora imediatamente respondeu, está bem, eu irei com você. Posicionamento. E ela ainda continuou falando, mas saiba que por causa do seu modo de agir, a honra não será sua. Não vai ser por sua mão que Cícera será morto, mas por mão de uma mulher. Então Débora foi a Quedes com Baraque. O posicionamento de Débora mostrou para todas as pessoas ao seu redor que o Senhor estava com ela. Um posicionamento também é liderança. E a gente tem um posicionamento aqui bonito de se ver. Maria, ela foi a submissa a Deus. Ela simplesmente teve o posicionamento interno, né? Ela falou para o Senhor, eis aqui sua serva. E a gente sabe qual foi o enredo, a mãe do Cristo. Então, a submissão não é passividade, é força controlada. Nós temos também inúmeros relatos de mulheres reais. Tem a Corrie ten Boom, vocês já ouviram falar sobre ela? Essa mulher, ela escondeu judeus na Segunda Guerra dentro da sua própria casa. O grupo que ela liderava conseguiu salvar mais de 800 judeus. Porém, ela e toda a sua família foi presa. O pai morreu no campo de concentração. A irmã faleceu também. E depois que a guerra acabou e todos os judeus foram liberados, ela foi liberada junto. Ela escreveu um livro e saiu anunciando o perdão. Ela pregou o perdão. Olha só que lindo, lá em Mateus 10:33. Quem me negar diante dos homens, a gente já sabe, né? Também será negado. Ou seja, ela não negou Cristo diante dos homens, ela foi presa, ajudou outras pessoas e quando ela saiu, ela começou a pregar o perdão. A Ellen Benhaim, ela é natural de Asmarra, lá na Eritreia. Ela tinha um talento nato na música. Ela gravou um CD e esse CD ficou pronto em 2003. Só que nesse período de 2003, a Eritreia estava em guerra. E desde 2002, o governo só permitia 4 grupos religiosos, que eram totalmente controlados pelo Estado. Os adeptos do Islã, a Igreja Ortodoxa, a Igreja Luterana e a Igreja Católica. Em 2004, ela foi presa. Ela nunca foi formalmente acusada, condenada ou levada a julgamento. A Ellen, ela foi mantida presa em contêineres no deserto, apenas por não assinar um documento declarando que renunciava sua fé em Jesus Cristo e prometendo não cantar mais, não compartilhar o evangelho e não realizar quaisquer atividades cristãs na Eritreia. Ela sofreu as mais diversas torturas, espancamento, privação de comida, privação de banho. Ela apanhou tanto, que ela ficou meses sem menstruar porque o corpo dela estava totalmente abalado. Depois de tão espancada pelo diretor da prisão que ela quase morreu, ela ficou muitos dias sem comer. Apesar de tudo, ela não negou a fé. Ela teve um posicionamento muito forte. Em um dos testemunhos dela, ela diz que ela não conseguia entender porque eles esperavam que ela deixasse de crer e era impossível para ela. Ela relata que os guardas que a torturavam começavam a perguntar por que ela não negava, o que tinha em Cristo para ela não negar. Alguns desses policiais, né, se converteram ao cristianismo. Muitos cristãos
que estavam sendo presos, ela levou paz a eles. Desde o fechamento das igrejas na Eritreia naquela época, o cristianismo cresceu muito. Então o posicionamento da Ellen mudou o modo de ver daqueles que a torturavam. Hoje, graças a Deus, a Ellen vive na Dinamarca, onde ela conseguiu um asilo com a sua filha, graças à intervenção de Deus, que usou a missão Portas Abertas e ajudou a tirá-la da Eritreia. E hoje, o que ela faz? Ministra louvores, canta em diversos países e é uma testemunha fiel do seu sofrimento. Essa mulher, ela tem um posicionamento de fé e de resistência. Tantas mulheres tiveram um posicionamento. Você tem o seu posicionamento. E quando a gente não se posiciona? E quando a gente se omite? Tiago 4,17 diz que quem sabe o que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Ou seja, neutralidade pode parecer paz, mas às vezes é covardia disfarçada. Então, minha irmã, às vezes você fica aí, não vou falar, não vou tocar no assunto, não quero nem entrar no meio da conversa. A sua falta de posição, a sua neutralidade é às vezes covardia. E isso é triste, né? Caramba, mas é verdade. Então, é aquele jogo, né? Eu vou ficar aqui em cima do muro, não vou me posicionar. O muro, a gente já sabe de quem pertence o muro. O muro pertence ao inimigo, o muro pertence a Satanás. Então pensa comigo, no seu serviço, você não vai ter o seu posicionamento na fé por você ter medo de perder o cargo, ter medo de ficar manchado com o seu supervisor, com a sua equipe. Será que você não vai se posicionar porque está com medo de sair desse grupinho aonde você tem entrado? Coisas que a gente precisa saber. Coisas que a gente precisa estar sempre atento. E você, amiga? Onde Deus está te pedindo para levantar e se posicionar? Aonde é que você acha aí na sua vida que Deus tem falado, olha, se posiciona e se posiciona logo? Talvez em um namoro que você já sabe que não honra mais a Deus? Se o seu relacionamento te afasta de Deus, se afaste desse relacionamento. Em amizades que zombam da tua fé, em redes sociais onde você compartilha tudo, você curte tudo, você absorve tudo, menos Jesus? Ou será que é no secreto? Quando Deus te pede uma mudança de postura e você fica ali postergando, adiando. Então, avalie você mesmo ao redor da sua vida aí e dá uma olhada onde Deus tem te cobrado um posicionamento e você não tem mostrado. Deus não nos deu espírito de covardia. Então, esse posicionamento nas áreas da sua vida é o Espírito de Deus que está ali junto com você, lá segundo Timóteo 1,7. Deus não te deu espírito de covardia, você é forte, firme nos seus posicionamentos. A gente tem que orar sempre ao Senhor, pedir para que Ele nos ensine a ser firmes com amor, a não nos omitir quando Ele nos manda ter um posicionamento e a gente fica ali parado. Pedir para que o Senhor nos dê a coragem de Esther. Que mulher corajosa! Pedir a sabedoria de Abigail, a firmeza de Débora, um coração submisso como o de Maria, mas cheio de fé. Agora para você pensar, nem toda paz é a ausência de guerra. Às vezes é só omissão. Ser firme não é ser dura, é ser fiel. A mulher virtuosa também sabe dizer não. Posicionar-se é amar tanto a verdade que você não a negocie. Posicionar-se é amar tanto a verdade a ponto de você não negociar ela. Deus não te chamou para ser invisível. Pois é, mulher, esse foi o nosso episódio de hoje. Compartilhe esse episódio com a mulher que Deus está chamando para se posicionar, a se levantar.
Mande para sua amiga, aquela amiga que você vê que ela precisa de um posicionamento em alguma área, mas você tem medo de mostrar para ela. Me use como desculpa. Me manda para ela. Me chama lá no Instagram e me diz em que área você sente que precisa se posicionar. Até a próxima estação, meninas, e eu tenho certeza que eu vou te encontrar mais forte do que hoje.